Gênesis capítulo 6, vamos lá? Vamos falar de um homem chamado Noé e sua família. Mas é um destaque aqui. Capítulo 6, versículo 8. Depois do anúncio do dilúvio. O Senhor Deus fala para Noé assim. Então, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Aí Deus anuncia para ele, então, a construção da arca. E ele acreditou. Ele acreditou quando não deveria de acreditar. Por quê? Porque naquela época não se chovia como hoje, né? Por exemplo, você viu que quem está no dia 30 viu a chuva lá em Valença, quantas dezenas de pessoas que morreram. De vez em quando vem esse desastre na natureza. Aqui mesmo nós tivemos no Rio Grande do Sul, a nossa igreja ficou embaixo d'água, a nossa sede hoje está toda reformada, né, que é a nossa sede lá, com novas poltronas e tudo. Mas teve isso aí. Então, naquela época era um vapor que subia, entendeu? E descia como se fosse uma garoa que regava a terra. Quando Deus mandou ele construir, ele acreditou em Deus. Ninguém acreditou na mensagem dele. Ninguém acreditava no que ele falava, mas ele foi construindo. Até no capítulo 7 diz assim, depois disso, Senhor a Noé, entra tu, vamos lá pessoal, e toda a tua casa na arca. Os pregadores costumam dizer, Noé não ganhou uma alma fora da sua família, mas ganhou a sua família. Quantos estão ganhando pessoas, mas estão perdendo a família? E ele, então, Noé, ganhou toda a sua família, conseguiu trazer toda a sua família para a arca. Quer dizer, levou toda a sua família para a salvação. É o que nós temos que fazer. Nós temos que ver isso. Josué, capítulo 2, isso aqui é um reprise, que eu já dei bastante. No capítulo 2, versículo 9. Josué, capítulo 2, versículo 9. E diz, vou ler capítulo 2, versículo 1, para você entender. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Você vê que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Essa mulher aceitou, ela entendeu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Por quê? Aí ela vai citar para nós, no versículo 9, que eu estava lendo com vocês. O 9. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço, pelo Senhor, que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Veja o que ela está fazendo. Ela entendeu o que muita gente não consegue entender. Bem, eu tenho explicado que naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, tinha nenhum meio de comunicação, mas foi chegando, a notícia foi espalhando, que o Mar Vermelho se abriu de uma forma sobrenatural. Entenda? E que também 2 reis poderosos dos amorreus tinham sido vencidos pelos filhos de Israel. Então ela entendeu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Nós talvez não estamos conseguindo. Mas o importante é que ela pediu, note aqui esse versículo 13, ele diz, que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tenho, aqui com circunflexo, você vê que é no plural mesmo, né? Então nós podemos colocar, casa do pai, é o tio, a tia, é o primo, a prima. Eu aprendi com o missionário, quando você orar, ore citando o nome das pessoas da família. Eu comecei a fazer isso. E sempre cito a casa do meu pai, a casa da minha mãe, não é? Mas às vezes eu cito de maneira específica, a tia que eu sei que está viva, só da parte do pai, da mãe todos já foram, mas do pai tem uma tia que está viva ainda, aí eu cito Deus, e abençoo as outras, eu falo, a tia fulana que não está bem, mas a casa dela, Deus abençoe a família do tio fulano, da parte da minha mãe, eu coloco diante de Deus, nós temos que colocar.
Nós temos uma promessa no Novo Testamento, Atos 16, 31. Você conhece tanto aí. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer é muito mais do que dizer eu creio no homem lá de cima. Não, é crer no que está escrito, como você acabou de cantar. É crer na palavra de Deus. E quando você crê, você age. Quando você crê, você faz o que Jesus mandou. O que ele mandou, pastor? Marcos 16, 17. Ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Quando pensamos em demônio, pensamos só no bicho chifrudo, né, de garfo? Não. Expulsar um demônio. Demônio é espírito do diabo. Explicamos que a palavra diabo quer dizer caluniador, opositor. Então, tudo que contradiz a palavra de Deus, tudo que se opõe à palavra de Deus, eu não devo aceitar na minha vida, nem na minha casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, você expulsa da sua casa o que é do diabo, o que é do demônio, da vida dos seus familiares. Aí ele vai falar mais ainda. Efésios 4, 27. Fala muito de Efésios depois. Não deis lugar ao diabo, que ele não encontra lugar. Mas como é que eu consigo ser um vencedor desta maneira? Continuando aqui no quadro, no monitor. 2 aos Coríntios 5, 7. Bem conhecido nosso. Porque andamos por fé e não por vista. Eu tenho dado esse exemplo a vocês. Eu tenho um filho viciado na bebida, um filho alcoólatra. Quer dizer, o que eu vejo? Um alcoólatra, mas eu não ando por vista, eu ando por fé. A fé vem por ouvir, eu ouvir pela palavra. Então eu não confesso o que eu vejo, mas o que Deus diz. Deus diz que o meu filho é herança do Senhor. Então o que eu faço? Eu expulso aquilo que contradiz, eu renuncio aquilo, eu não aceito aquilo. Eu tenho explicado para vocês, não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. O fato, ele é alcoólatra, mas a Bíblia diz, ele é herança do Senhor. Então, o que eu faço? Eu fico com a palavra fora, não aceito em nome de Jesus. Por quê? Porque o meu filho é a herança do Senhor. Salmo 127, 3. É assim que você vence. É dessa maneira que você vai trazer a sua família para o reino de Deus. Agora é necessário uma coisa. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Está sendo a nossa mensagem. Ali foi só uma entrada. Eu fiz em duas partes, mas agora como entrei depois, deixei o Zé pegar testemunhos e cantar, então entrei um pouquinho mais tarde. Ele diz assim, 6,10, Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estreite o seu relacionamento com Deus, oração. Entenda bem, estreite a sua comunhão com a palavra de Deus. Paulo diz lá em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se alimente do evangelho, leia o evangelho, conheça o evangelho, viva, porque isso é o que? É o poder de Deus em você. Se você se envergonha do evangelho, quer dizer, você está desprezando o poder de Deus. Tem gente que se envergonha. Eu fiz uma brincadeira que você encontra um amigo, entenda, do passado, e ele diz, vamos tomar uns negócios ali. Aí você, não estou a fim de beber hoje não. Não, eu parei de beber por causa da minha idade, eu não bebo mais. Não, amigo, eu sou nova criatura agora eu sou de Jesus, eu conheci a Cristo há mais de 40 anos, foi cercar há 10 anos, 20 anos, ou ano passado, eu agora aceitei Jesus. Eu lembro que eu fui uma vez num velório de uma pessoa até da família, e o filho desse moço tinha falecido, era jovem ainda, e foi no momento que ele estava tendo um encontro com Cristo. O rapaz também teve a sua experiência com Deus. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes ele permite o corpo ser destruído e o espírito é salvo para o dia do Senhor. Aí estava lá, assim, já era noite, aquele negócio de velório, e o rapaz, um homem chegou e falou assim, rapaz, vamos tomar os negócios. Ele falou, não vou tomar hoje, nem nunca mais. Não me diga agora que você é crente. Aí ele já aproveitou, deu o testemunho. É o que nós temos que fazer. Aí eu entrei, aí ele começou a falar de pastor, quase que teve um clima pesado, não da minha parte, que eu não liguei para isso, mas ele começou, não, pastor para mim é isso, pastor é aquilo, e aí ele falou, eu tenho um parente que sou eu, né? Quase que criou um clima meio pesado ali, mas aliviando. No final o cidadão se tornou meu amigo, né? Ganhei ele, trouxe ele para o meu lado. Mas só para mostrar que nós não temos que ter vergonha do evangelho, porque senão você está desprezando o poder de Deus. Mas é mais do que isso.
É você viver o Evangelho. É você assumir o que o Evangelho diz. É o poder de Deus. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos lá no livro de Daniel, no capítulo 3. A história do Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Mas não vou ler tudo não, vou ler do 23 em diante. Bem, Nabucodonosor teve um delírio, fez uma estátua de ouro, e fez um decreto que todos os homens de todas as tribos, línguas e nações que estavam debaixo do seu domínio deveriam se prostrar diante da imagem dele. Quando ouvissem uma certa música, os músicos tocariam e todos deveriam dobrar os joelhos. Esses 3 homens não se dobraram. E o rei mandou chamá-los, nem gostava deles. Vocês deram pouco caso. Eu quero saber qual é o Deus que vai poder livrá-lo das minhas mãos. Estou dando uma oportunidade para vocês, porque gosto de vocês, como falando isso. Então vai tocar a música. Ele disse, não, rei, o Deus a quem nós servimos, ele poderá nos livrar da fornalha de fogo ardente. E se não sabes, ó rei, nós não vamos servir aos teus deuses, nem nos dobraremos diante da tua imagem. Aí o Nabucodonosor se encheu de ira, mas de uma tal maneira, pessoal, aumentem 7 vezes o poder desse fogo, tragam os homens mais valentes do reino, amarrem Sadraque, Mesaque e Abed-nego com as capas, com tudo que é deles, lance-os lá na fornalha de fogo ardente. A fornalha foi aberta. Quando foi, a língua de fogo veio e matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E os 3 foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Aí, diz o versículo 24, então o rei esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, quer dizer, os outros não estavam vendo então, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Quer dizer, ele não conhecia o mundo espiritual, pois ele era do politeísta, vários deuses, ele falou filho dos deuses. Quer dizer, que ele quis dizer, é um ser sobrenatural, é um ser diferente que está ali, é um ser sobrenatural que está ali com eles, é uma coisa de outro mundo, ele quis dizer isso. E aí diz, então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, atenção, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Por quê? Porque eles estavam revestidos dessa armadura. Quando você não se contamina, irmão, com nada consegue pegar em você. Eu tenho explicado, tem gente andando com ódio, com raiva, com muita revolta, porque você não está revestido dessa armadura. Volta lá para você entender o que Paulo está dizendo ali, entenda bem, aos Efésios, que ele falou de uma maneira muito forte para nós, revestir de toda a armadura de Deus. Quer dizer, não deixe nada da sua vida fora dessa armadura. Nem cheiro de fogo ficou, irmãozinho, não vai ficar nem cheiro do inferno contigo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, olha o que Paulo diz aí, 2 aos Coríntios 2, 14. Diz, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e é por meio de nós, entenda, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 15, diz, versículo 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Quer dizer, nem cheio de fumaça ficou, de fogo. Irmãozinho, tem gente com cheiro do inferno, com ódio, com mágoa, mas você não sabe o que fizeram. Veja o que ele vai dizer, porque não temos que lutar contra carne e sangue.
mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lembra daquela senhora, marido dela, crente, se desviou, foi morar com outra mulher, o filho dela foi lá e pregou para aquela senhora, ela foi junto com o filho, pregaram para a amante do marido, o marido voltou para casa, foi o marido, foi ela e os filhos, foram pregar para a amante, para a ex-amante, ela se converteu, se tornou uma irmã em Cristo. Por quê? Porque aquela senhora, ela estava o quê? Revestida de toda a armadura de Deus. Satanás não conseguiu entrar com ódio no coração dela, Satanás não conseguiu entrar com mágoa no coração dela, não conseguiu entrar com revolta. Por quê? Porque ela estava revestida dessa armadura. De vez em quando você vê crente xingando um, xingando outro, xingando a autoridade. Não tem que xingar a autoridade nenhuma, tem que orar por eles, irmão. Eu tenho que abrir os seus olhos, porque você está debaixo da minha autoridade espiritual. E a internet hoje é uma gama de informações, entenda bem. Não olhe para ninguém, você tem que olhar para Jesus. Não, mas esqueça qualquer um, seja pastor, seja quem for. Um homem revestido dessa armadura não fica xingando ninguém, não fica discutindo com ninguém, não fica com ódio de ninguém. Não, nós temos simplesmente o ódio das obras do diabo, não da pessoa. Isso é importante, como essa mulher podia dizer, essa filha do diabo, ela vai ver só, ela se meteu com a serva de Deus, a mão do meu Deus vai pesar, para de bobeira, ela não fez nada disso. Sabe o que ela fez? Orou. Quando o filho falou para ir com ela, ela foi lá e ela conseguiu trazer, entenda bem, o amante para casa, conseguir isso. É o que nós precisamos, de colocar pessoas no reino de Deus, trazer as pessoas para Deus, mas você tem que estar revestido. Aí não vai entrar, quer dizer, não vai entrar o cheiro do inferno, o cheiro do fogo, o fogo do diabo está te queimando, o fogo do ódio, o fogo da mágoa. Desculpa, não estou dizendo que seja de alguém aqui, mas até do pecado, irmão. Parece que você acha que é mais homem do que os outros, é mulher mais do que as outras. Não, porque sempre tem alguém, isso não é quer ser demônio. É verdade, você está deixando o fogo do diabo, está te pegando. O fogo de Nabucodonosor não tocou nem sequer nas capas, não tocou em nada, no cabelo, nada dele. Foi simplesmente tremendo o que aconteceu ali, como Deus se manifestou, como foi importante aquela operação de Deus. Mas por quê? Porque eles cumpriram a palavra. Essa armadura são essas revelações de Deus, os entendimentos que vocês recebem na igreja, é para o dia a dia. Vai se vestindo dessa armadura, vai se vestindo dessa armadura. Se você ver a mensagem do missionário no final de semana, ele citou sobre isso. Pegue isso, fique atento quando um homem de Deus está pregando, uma mulher de Deus está pregando, e pegue essas revelações, que são as armaduras de Deus. Amanhã você vai ser provado, no local de trabalho, até na própria família, alguém se levanta contra você, alguém ingrato contigo, alguém injusto com você, alguém é mal com você, mas você não se queima com fogo no inferno. Por quê? Porque você está revestido de toda a armadura de Deus. Mas tem que ir à frente. Olha o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Está repetindo, sendo de maneira enfática aqui. Portanto, tomai. Quer dizer, mais uma vez ele está dizendo isso para nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda, não tem exceção, é toda. Tem que tomar tudo que você ouve da palavra, vai pegando esses ensinamentos de resistir ao diabo, de não lutar contra a carne e o sangue, de ser autoridade, não ter nada com o inferno, para que possais resistir no dia mau, para aquele dia que parece que Deus não existe, parece que você está sozinho nesse mundo, que isso aqui é um conto de fadas que eu prego. Não, aquele dia você diz, Deus está comigo. Eu tenho falado para vocês que as pessoas não entendem às vezes quando uma pessoa está fortalecida no Senhor e ela passa por uma luta também, uma doença, um problema familiar. Aí eu digo, agora eu estou sabendo do seu casamento, estou sabendo do seu filho, estou sabendo da sua filha, estou sabendo da sua saúde. E você diz, mas eu estou fortalecido no Senhor. Eu estou fortalecido na força do seu poder. Deus está comigo, eu estou enfrentando, eu posso. Deus está comigo, entenda. Você não abaixa a cabeça, fortalecido no Senhor, você suporta o dia mau. Agora, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Lembra João 17:17. Pai, a tua palavra é a verdade. Ele diz, e vestido a couraça da justiça, está coberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus faz uma couraça, quer dizer, uma coisa forte em você. Mas, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Como é que eu gosto disso aqui? Você não perde a paz quando tem o evangelho, pois ele é o poder de Deus. Aquilo que eu expliquei agora, você está numa luta, numa batalha conjugal, numa batalha por um filho, por uma filha, no local de trabalho, uma batalha, mas você sabe que Deus está contigo, você não perde a paz.
paz. É o versículo mais citado talvez aqui. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas você não perde a paz. Você tem aflição, tem luta, adversidade, mas você não perde a paz. Você sabe que Deus está contigo. Você não vai perder a batalha, você sabe que vai ter a vitória. Agora é o forte, hein? Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembra de Jesus, lá no deserto, Mateus 4 e Lucas 4? Todo investido do diabo, ele dizia, Satanás está escrito. Irmão, isso é muito forte. Satanás está escrito. Quer dizer, você que existe, diabo, está escrito, a minha luta não é contra a carne e sangue. Eu não vou ter ódio dessa pessoa, eu não vou me queimar com o teu fogo. E Deus tenha misericórdia dessa pessoa que me ofendeu, que ela se arrependa da minha parte, está liberado já. Você não deixa nada entrar. Você não se queima com fogo no inferno, porque você repete tudo com a palavra de Deus. Você está escrito. Olha o versículo agora, é forte demais. Ele diz assim, tomai também o capacete da salvação. Onde usa o capacete? Na cabeça. É aqui que o diabo tem trabalhado muita gente. É aqui que ele tem atacado depressão, ansiedade, crise de ansiedade, medo. Mas se você tiver com capacitação, mas como é que é isso, pastor Jé? Olha que toda semana eu dou esse versículo. 1 aos Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos ler? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando vem um pensamento, qualquer que seja, mas não seja seletivo, um pensamento obsceno, imoral, está amaldiçoado, sem fazer cara feia para brigar com o diabo, não precisa não. Na mesma você diz assim, na mesma você diz, está amaldiçoado esse pensamento. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Pronto, resistir ao diabo e ele fugir de volta. Mas a mesma coisa, se vier uma perturbação, um conflito com a sua realidade. O que é um conflito com a realidade? Há uma filosofia no mundo, um pensamento satânico, diabólico, que induz os nossos jovens, nossas moças, homens e mulheres também. Não, porque você tem que entender que tem gente que tem o corpo de homem, mas a cabeça é de mulher. Que ele tem a cabeça, o corpo de mulher, a cabeça de homem. Você é minotauro, por uma casa? Não existe isso. Isso é o diabo que vai entrando, irmão, e vai, não. Se vier uma tentação que você tem isso, não, está amaldiçoado. Deus me fez homem, eu sou homem. Deus fez você é mulher, pronto, acabou. Se vier esse pensamento, esse conflito com a realidade, não, pastor, eu tenho vontade de ter minha esposa, ter meus filhos, mas é que surgem os pensamentos, isso é o diabo. A mesma coisa que você um dia vai se matar, que você vai perder o controle da mente e vai se jogar, vai enforcar uma pessoa. Não, para com isso. Isso você não. Eu aprendi, tenho explicado que eu não estudei psicologia, minha formação secular é muito diferente, mas eu aprendi com os anos que ninguém quer se matar. A pessoa quer acabar com aquele sofrimento na mente, aquela perturbação na mente dele, aqueles pensamentos horríveis, que ele não consegue descrever, que ele pensa que vai acontecer isso, que ele vai fazer aquilo. Não, quando vier, está amaldiçoado esse pensamento, porque eu tenho a mente de Cristo. Lembra lá atrás? Não deis lugar ao diabo. Isso é o que andamos por fé, quer dizer, não é o que eu penso, não é o que Deus diz, quer dizer, não é o que eu vejo, é o que está escrito. Eu creio no que está escrito. Você acabou de cantar agora a canção, então você tem que ficar com essa palavra, é isso que vai fazer de você um vencedor. Tem que colocar o capacete da salvação, dúvida não vai entrar, medo não vai entrar, você vai resistir, virá as lutas, mas você está forte no Senhor. Tem mais, e ele diz ainda, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que você já ouviu, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, toda a oração, você ora, mas às vezes você ora nas línguas estranhas. Para que Deus deu o batismo com o Espírito Santo? Por que Deus deu variedade de línguas para você? Para você ser um poliglota? Não. Entenda bem a língua que você não conhece. Você vai orar, que pode ser dos homens e pode ser dos anjos, que dos anjos ninguém vai dar interpretação, só o próprio Deus dá para você, porque Deus está predicando lá para de Deus para os irmãos brasileiros. Quer dizer, se eu orar em espanhol, que não vai ser uma língua estranha, não vai ser uma língua que eu conheço palavras, algumas palavras, né? Um pouquinho à toa, mas conheço palavras no espanhol, não será uma língua estranha. Mas uma vez o missionário R. Soares estava orando na Praça da Sé, e uma irmã falou, pastor Jaime, o missionário fala polonês? Eu disse que eu saiba, né? Ele estudou um pouco de russo.
Ele disse, não, porque ele falou várias palavras aqui em polonês, mas ele falou que línguas estranhas, quer dizer, era estranha para ele também, como para outra, para aquela não, porque ela conhecia. Então, esse é um dom do Espírito Santo. Mas para que ele deu isso? Leia primeiro aos Coríntios 14, quem fala em línguas estranhas a si mesmo se edifica, é para a sua edificação. Então você deve orar principalmente em casa, principalmente na sua oração sozinha, lá de Mateus 6,6, que você entra no seu quarto, fecha a porta e você fala com Deus, fala em mistérios ali. É verdade, é o refrigério que você precisa. Ele não deu isso, nós temos que entender, temos que fazer o povo se envolver mais com o Espírito Santo. Talvez até o pentecostal antigo brincava, às vezes, assim, tem crente para estar enferrujado, há muito tempo não fala nas línguas estranhas. Não, isso aqui é para você orar todos os dias. É para você buscar a Deus, entenda? Quando você está até cansado e você ora um pouco ali, aquilo dá refrigério para você. Então ele está dizendo para nós aqui, tomai também o capacete da salvação, orando 18, em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não é que você vai ficar o dia todo... Não, você está ligado com Deus, sempre que precisa de orar, você ora, é súplica, ele vai dizer para nós, vigiando nisso, com toda a perseverança, e súplica por todos os santos, vê que o irmão está necessitado, manda uma bênção, Jesus, eu mando uma bênção para ele, súplica é pequenas orações, às vezes no meio da rua, estranho, você vê uma pessoa trocando um pneu, não dá para você parar, porque hoje tem muita armadilha, né? A pessoa para ajudar alguém e está ali numa armadilha. Ô Jesus, se essa eu mando uma autoridade aqui, manda uma bênção, manda, vale a oração, você está sempre ligado com Deus, correndo. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Isso é verdade. Você vê que nós temos hoje um cerceamento muito grande, entenda bem, na pregação. Nós vemos falar, você tem que ter um cuidado, como eu falei agora, já tem de criticando. Não, nós temos que ensinar. Se eles podem falar do lado, por que eu não posso falar do lado de cá? Não, rapaz, homem é homem, você nasceu homem. Se viesse pensar, você não tem negócio de que o seu corpo é de homem, a sua cabeça é de mulher, que a sua ô menina, que o seu corpo é de mulher, mas a sua cabeça é de homem. Isso é mentira de Satanás, irmão. A Bíblia diz, macho e fêmea os criou, o homem é macho, a moça é feminina. Não tem esse negócio. Aí se eu não prego, por isso que vocês têm que orar pelo pastor, para ter sabedoria para falar, mas pregar com confiança, para alertar as pessoas. Não, porque é normal esse sentimento de ódio. Não é, esse é fogo do inferno, mas a pessoa me fez mal, a pessoa me maltratou, a pessoa me machucou, pastor, a pessoa me humilhou. Eu vou amar essa pessoa porque Jesus mandou. Porque ele disse, amai os vossos inimigos. Então eu vou amar, eu vou querer o bem dela, mesmo ela tendo feito mal. Foi o que fez aquela senhora. Foi amante do marido dela, que era um crente desviado. Ela conseguiu fazer o quê? Ganhar a mulher para Jesus. Primeiro trouxe o marido de volta, eles foram lá, ele e o marido foi junto com ela. Isso é evangelho, isso é o poder de Deus. Nós temos que fazer isso. Ele não mandou na casa de ninguém, mandou na casa de uma prostituta. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E aquela mulher prostituta teve entendimento, não é eu não, eu vou ser poupada, mas o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e tudo que eles têm. É assim que nós vamos vencer, é querendo trazer toda a nossa casa para o Senhor. Terminando então, ele diz, versículo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém para falar. É isso, igreja de Cristo. Nós somos prisioneiros de Cristo, entenda? E falamos com muita ousadia a palavra, porque somos embaixadores, representantes dele, mostrando ao mundo que está com Cristo é incomparavelmente melhor. E que temos a certeza que a nossa passagem aqui é rápida, que logo, logo estaremos na eternidade com o Senhor. Essa é a palavra de hoje. Seja valente, mais valente que o valente. Ou construa a sua arca também. Como é que eu vou construir? Vivendo a palavra de Deus. Como é que Noé construiu a arca? Ah, pastor, pega madeira, sim. Mas é que ele obedeceu a palavra de Deus. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele foi construindo a sua arca. Aí ele pôde levar toda a sua família para dentro da arca. Construa a sua arca com a sua vida, entenda bem, moral, ética, entenda bem, profissional, espiritual. Tudo seu é pautado nas Escrituras. E as pessoas notarão que você tem sempre paz. Mesmo quando você tem lutas, você tem paz. Mesmo quando você está em adversidade, você está fortalecido no Senhor para enfrentar aquele momento e sair vencedor. Amém?